Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo no qual eu estou compilando a minha palestra sobre as origens do monoteísmo, que resume mais ou menos a primeira parte do meu livro Deus Como Ele Nasceu, uma palestra que eu dei para a igreja presbiteriana do Butantã não faz muito tempo, a convite do meu amigo Wolfgang Fischer. Então, sem mais delongas, aí vai o vídeo, espero que vocês gostem. Do monoteísmo, não vou entrar no que aconteceu depois na época do Novo Testamento, tentar contar para vocês um pouquinho do que a arqueologia e a pesquisa histórica diz sobre as origens de Israel e da fé de Israel no Deus único que nós cristãos ainda adoramos. Tá? E a gente começa no Egito, mas não no Egito como vocês talvez imaginassem, no Egito lá com Moisés e com os israelitas escravizados no Egito, que do ponto de vista histórico é bem complicado saber o que realmente aconteceu nesse ponto. A gente começa com um faraó chamado Akhenaten ou Akhenaton, mas esse é meio que um desvio, é só para desmentir, de certa maneira, um certo mito que surgiu aí, um mito que inclusive o próprio Freud encampou nos livros dele, a ideia de que esse monoteísmo hebraico, israelita, depois judaico, teria se inspirado nesse primeiro monoteísmo egípcio, que é o monoteísmo do Akhenaton, que não por acaso o nome dele de nascença era Amenófis, que fazia referência ao deus Amon, né? O deus sol egípcio. Ele mudou para Akhenaton, referência a outro deus, o Aton, que ele transformou realmente num deus, digamos, monoteísta ali egípcio. Tá? O que acontece é que ele realmente negligenciou os outros cultos tradicionais egípcios, ele centrou realmente o culto dele nesse único deus, isso por volta de 1350 a.C., tá? Seria o primeiro monoteísmo, entre aspas, do Oriente Próximo, e como tem essa associação histórica entre os israelitas cativos no Egito, a época meio que bate, as pessoas acham, talvez Moisés teria sido, quem sabe, um sacerdote egípcio que pegou essa ideia e levou para os israelitas. Na verdade, não tem como você traçar uma relação histórica direta entre uma coisa e outra, por um motivo simples. Essa época, 1350 a.C., é o chamado período de Amarna, no Egito. Nessa época, você não tinha israelitas como grupo étnico de maneira nenhuma. Se você pega, você tem bastante registro escrito de cartas que governantes egípcios trocavam com os povos cananeus, com as cidades-estado cananeias na terra de Canaã, na Palestina. Tá? Cartas inclusive escritas numa versão cananizada, cananeizada, sei lá, da língua diplomática lá da Mesopotâmia. Tá? E nessa época você não tinha israelitas, você tinha na verdade cidades-estado cananeias que estavam sobre uma hegemonia egípcia ali e tal. E aparentemente a gente demora pelo menos talvez 150, 200 anos para você ter uma identidade étnica israelita, ainda que embrionária, na terra de Canaã. Então, resumindo, se alguém nessa conversa, no papo sobre esse tema, falar, porque os egípcios, o faraó Akhenaton e tal, o que o Freud disse, esquece. Freud não tinha conhecimento quase nenhum da pesquisa arqueológica que se fortaleceu mesmo no século XX, tá? Então ele meio que chutou, e como quase tudo que o Freud falou era chute e estava errado. Se tem fãs do Freud, isso me desculpe, mas Freud chutava muito e chutava mal. Não era um grande artilheiro, Freud. Beleza. Como é que a gente marca, então, digamos, a certidão de nascimento histórica de Israel sem usar os textos bíblicos, que são importantíssimos, mas que são textos que foram colocados no papiro de maneira relativamente tardia? A gente usa, de novo, a gente volta com um documento egípcio. Não sei se vocês já ouviram falar, a chamada Estela de Merneptah, que é um faraó egípcio que reinou ali também em torno de 1200 a.C., então 150 anos mais ou menos depois do nosso amigo Akhenaton. A Estela de Merneptah, eu vou precisar do livro rapidinho, só me tem uma citação que eu vou fazer. Ela fala, na verdade, é uma época, eu guardei bem esse período dos a.C., porque é um período central para o Oriente Médio, para a história política, social, étnica do Oriente Médio, tá? Que é o fim da Idade do Bronze e o começo da Idade do Ferro, que é uma bagunça geral. Você tem guerra, talvez você tenha mudança climática, talvez eventos do tipo tectônicos, vulcões, terremotos e tal. Você tem imigrações e o mapa político do Oriente Médio meio que vira de ponta cabeça por um tempo. Tá?
E o Egito é afetado, não é tão afetado quanto outras regiões daquela região ali, mas é bem afetado pela chamada invasão dos povos do mar. Né? Que a gente não sabe muito bem quem são esses caras. Provavelmente os filisteus estavam nessa lista desses caras, tá? Vieram talvez do mar Egeu, da região da Grécia, e aí que eles foram para a terra de Canaã, que ainda era possessão egípcia e deixa de ser. Tá? Tem talvez grupos que tenham vindo da Sardenha, lá na Itália, de outros da Sicília talvez também. Enfim, esse pessoal está partindo para cima dos estados antigos, centralizados, poderosos do Oriente Médio e detonando tudo. No Egito eles chegam, mas são derrotados. E essa estela, né, uma estela é basicamente um poste de pedra, que você erigia como monumento, tá, para celebrar um grande feito de um faraó, de outro rei daquela época e tal. Nosso amigo Merneptah, então, ele conta o que ele fez com os povos do mar e como é que ele lidou com toda essa bagunça e como é que foram as vitórias dele para botar ordem na casa, digamos, inclusive na Palestina, que ainda era considerado meio que um feudo egípcio. Deixa eu pegar aqui um textinho rapidamente. Eu vou adaptar alguns termos, os termos não estão assim na estela, mas para vocês entenderem, eu vou usar o termo que ele usa, tá? Os príncipes estão todos prostrados, dizendo, paz! Não há quem ouse erguer a cabeça entre os 9 arcos. Os 9 arcos é um termo egípcio, meio que um coletivo para todos os inimigos tradicionais do Egito. Nesse caso ele está botando os povos do mar ali também. Agora que a Líbia está em ruínas, todo mundo que ele derrotou, né? A terra dos hititas foi pacificada, Canaã foi saqueada, e toda sorte de mal se abate sobre ela. Ascalon foi derrotada, certamente vocês também conhecem o nome da Bíblia. Gezer foi capturada, e Anoã é como se não existisse. E aí a frase crucial aqui é a certidão de nascimento histórico de Israel. Israel é um deserto, e sua semente não mais existe. A Ásia se tornou viúva por causa do Egito. Então ele está dizendo que nesse monte de gente que ele bateu todo mundo ali e tal, Israel é um desses povos. A gente não sabe se esse negócio de semente quer dizer que ele destruiu as colheitas de Israel, ou se semente é no sentido metafórico, né, a semente do povo, né, os filhos e tal, matou todo mundo. Tá, então, essa é a primeira menção histórica a Israel, mais ou menos 1200 a.C. Agora, tem uma coisa interessante. Não sei se vocês já fizeram alguma coisa sobre hieróglifos, como funcionava a escrita egípcia, que tem muitos pontos semelhantes com outras escritas daquela época, não alfabéticas. É uma bagunça, é meio que cheio de gambiarra, tá? Você usa vários, você tem um elemento que é fonético, você tem um elemento que é conceitual, o desenho tem meio ideográfico, né? O desenho significa uma palavra. Tem coisas chamadas determinativos, que você tem uma palavra, só que você, para facilitar a compreensão, porque tem ambiguidade, às vezes de, por exemplo, homófono e tal, você bota uma coisinha a mais ali para dizer, ó, que classe de palavra pertence isso aqui, então você entende com mais facilidade. Sei lá, tem um exemplo que eu dou no livro que é meio bobo, mas eu acho que é ilustrativo. A palavra Corinthians. Tá, o que é Corinthians? Aí você desenha, do lado você escreve Corinthians. Do lado você desenha uma minha fazendo uma embaixadinha, você sabe, é time de futebol. Tá? Então, aí, determinativo é isso, é a classe da palavra. E no caso de Israel, então você tem a palavra Israel, determinativo, deixa eu lembrar direitinho o que é o negócio. Você tem um desenho, você tem um desenho de um bastão de caça, uma coisa que os egípcios usavam na caça ali, que quer dizer, que equivale para dizer que é estrangeiro, e um homem e uma mulher sentadinhos juntos, que quer dizer povo no sentido de grupo étnico, não estado, não organização estatal. Então, no sentido de grupo estrangeiro. Então é como se ele desse uma ideia de que aquilo lá não é um reino, mas é um grupo de povos estrangeiros, talvez até no sentido de nomádico e tal. Tá? Então, primeira coisa que aparece de Israel nessa época. E Deus nessa história. Vou voltar aqui. Estava onde o livro? Bom, e o Deus de Israel nessa história? Curiosamente, o primeiro registro que talvez seja ainda não é o tetragrama sagrado, né? Mas é quase ele, provavelmente é um equivalente a ele. Ele é mais antigo, é 200 anos mais antigo do que do nome Israel, tá? Que é um texto de novo egípcio, uma inscrição em pedra egípcia, de 1400 a.C., que fala do seguinte, também é um negócio totalmente de passagem. YHWH, então a gente pronunciaria, sei lá, uma coisa tipo Yahoo, tá? Yahoo.
que é um no final, que depois que a gente chega no hebraico, vários nomes israelitas têm essa terminação teofórica, né, que portam o nome de Deus. Tá? Então, Yahoo, talvez, Javé, na terra dos beduínos Chassu. Beduínos Chassu é uma categoria também étnica dos textos egípcios bem ampla, mas que fala mais ou menos do pessoal que seria nômade da região da Transjordânia, sei lá, uma faixa que vai talvez da Jordânia atual indo na direção da Arábia Saudita. Assim, tá? Esses nômades que volta e meia entravam no Egito, às vezes para pedir comida, como na história de José e seus irmãos, às vezes como incursões militares, às vezes como mercenários. Esse pessoal, essa ralé zona da ordem do deserto que os egípcios meio que às vezes ajudavam, às vezes tratavam como escravos. Tá? Bom, então essas são as nossas primeiras pistas. O Merneptah, como eu falei, ele está escrevendo, ditando para os escribas dele na época do fim da Idade do Bronze e começo da Idade de Ferro, que é essa grande bagunça política e social no Oriente Próximo. Os primeiros assentamentos israelitas que aparecem basicamente estão concentrados no que, sei lá, nos textos de Juízes, Samuel, eles chamariam de as montanhas de Efraim, tá? Vem indo um pouquinho em direção de Judá, mas é basicamente Efraim, um pouquinho de Benjamim ali e tal, nessa região montanhosa, e na época mais florestada, porque parecia uma região de floresta naquela época. Eles surgem também nessa época, tá? Era uma região que era pouco habitada, e de repente você começa a ter pequenas vilas de talvez, sei lá, 50, 100, 200 habitantes cada uma. O pessoal começa a desmatar essa região montanhosa e construir suas vilas ali. O curioso, assim, interessante é o seguinte: a cultura material, né, cerâmica, o tipo de casa, os animais que eles criavam, ela não difere praticamente nada da cultura material cananeia, da que existia antes em regiões rurais de Canaã. A diferença é onde que o negócio está concentrado, né, como eu falei, que é uma região pouco habitada, e o fato de que coincide isso com um colapso urbano, entre aspas. Você tinha muitas cidades-estado na terra de Canaã. Nessa época você tem um colapso de várias delas, mas importante, interessante, esse colapso não coincide com a lista de cidades destruídas do livro de Josué. Tá? O cenário é bem mais... Vocês devem ter reparado quando vocês leram a Bíblia, que o cenário da conquista de Canaã, que é narrado em Josué, é um, e o que está em Juízes é outro. O cenário de Juízes é muito mais complicado, muito mais gradual do que o de Josué. Tá? Então parece mais com Juízes do que com Josué. E obviamente Jericó, pelo que a gente sabe, já não existia na época em que começam esses assentamentos israelitas. Então a destruição épica de Jericó aparentemente não é história. Tá? Então esse pessoal é basicamente cananeu, tá? Com uma exceção interessante de cultura material, que é o seguinte: eles não comiam porco já. A gente sabe que até hoje é uma característica muito forte das leis dietárias judaicas e também até muçulmanas. Né? Então essa diferença tinha, talvez um primeiro indício de uma diferenciação étnica que está surgindo ali. E do ponto de vista linguístico, que é muito importante, o que é o hebraico? O hebraico é um dialeto cananeu. Tá? Quanto mais você volta no tempo, mais difícil é você distinguir o cananeu do hebraico, é quase a mesma coisa. Tá? Tanto que, se a gente está falando aqui dessa região mais ao sul, quando a gente vai indo para o norte, em direção à Síria, tinha um lugar chamado Ugarit. Hoje o nome do lugar é Ras Shamra, eu acho que é na Síria, já não é mais Líbano, já é Síria. Tá? E você tem textos dessa cidade que foi destruída justamente nesse colapso da idade do bronze e da idade de ferro, provavelmente pelos povos do mar também. Tá? E esse pessoal, se você pega os textos deles, que eram escritos num tipo de cuneiforme, que não é o mesmo lá da Mesopotâmia, mas lembra. Esse pessoal, essa galera, escreve textos em prosa que lembram muito o estilo da Bíblia, num dialeto cananeu, que é quase o hebraico bíblico meio envelhecido. Assim, tá? É muito próximo. Tá? Então, se a gente pensar nos israelitas como cananeus, como um grupo talvez dissidente de cananeus, e você faz essa comparação com o Ugarit, você começa a ter um pouco a ideia de qual que seria, poderia ser talvez o panteão, o conjunto de deuses adorado por esses ancestrais dos israelitas, por esses primeiros israelitas. Tá? O Ugarit é o único lugar nessa região que deixou registro bem claro, literário mesmo, dessas narrativas que lembram os mitos sobre deuses de outras culturas do Oriente Médio. Tá? Então, qual seria esse panteão ainda politeísta desse pessoal?
Primeiro a gente tem a figura de El, EM mesmo, tal, El, que lembra em muitos aspectos o Deus com quem Abraão tem contato no Gênesis, tá? El é um pai celestial, ele recebe o epíteto de touro, que se você lembrar do bezerro de ouro, certamente vai fazer sentido. E também é um epíteto que em coisas como aquela oração do fim da vida de Jacó, ele usa esse tipo de termo, chama Deus de touro, outros textos também. Tá? É um grande patriarca, ele habita uma tenda que lembra muito o tabernáculo dos israelitas no deserto. Tá? Então essa figura mais patriarcal. Esse Deus patriarca tem uma esposa chamada Asherá, ou Aserá, né, quando a gente é português às vezes, que é justamente uma das inimigas da fé israelita no texto bíblico. E o filho adotivo dele, ele é filho de um outro Deus, um tal de Dagan, mas acaba ficando meio filho adotivo de El, é o nosso amigo Baal, obviamente, que é uma figura... Se El é o velho Deus bondoso, patriarca, barbudo, sentado no seu trono e tal, Baal é o Deus guerreiro, tá? É o Deus que controla a tempestade, que tem um papel na fertilidade da terra, é o Deus que luta contra as forças caóticas do Deus do mar, o Yam, tá? Meio que essa inimizade entre céu e mar, talvez. É um Deus que luta com o Deus da morte, o Mot, e morre e depois ressuscita, tá? E o Baal tem uma irmã, a Anat, que também um nome que aparece também depois. Tem alguns nomes até de israelitas que tem esse termo, o nome de Anat como elemento teofórico no nome deles, que é uma jovem guerreira, né? É uma figura a minha figura da donzela guerreira, muito sanguinolenta, inclusive. Tá? Esse é o panteão, digamos, cananeu, que a gente imagina que seria, pelo menos, e que a gente vê sinais disso em vários aspectos da Bíblia. Tá? Uma coisa que eu gostaria de citar para vocês, por exemplo, já falando em textos bíblicos, Deuteronômio 32, que eu deixei marcado aqui, versículo de 8 a 9. Tem uma questão de tradução interessante aqui, inclusive. Eu vou ler para vocês, vai parecer que não tem muito a ver, mas vocês vão entender já já. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Tá? Altíssimo, no hebraico, é Elion. Elion, que é, nos textos cananeus, é um epíteto desse Deus do céu, patriarca, o El. Tá? Então essa é uma coisa. Quando eu chego ali, tá falando que o Altíssimo separou o mundo para cada nação, né, para cada uma receber seu pedaço, fez as fronteiras com base no número dos filhos de Israel. A gente pega os manuscritos do Mar Morto, tá, que ainda são o registro mais antigo, disparado dos textos bíblicos, tá? Tem coisa ali talvez que vá até 200 a.C., né? O termo que aparece não é filhos de Israel, é filhos de Deus, ou filhos de El, na verdade, tá? Então algumas Bíblias hoje já colocam esse termo, já não usa mais filhos de Israel. Filhos de Deus, em geral, Bene Elohim, né, em hebraico, o pessoal também está como seres divinos. Então, o que faria mais sentido, aparentemente, esse texto aqui poético, talvez seja um dos mais antigos da Bíblia, talvez tenha raízes já ainda na Idade do Bronze, é que está falando que você tinha um Deus patriarcal lá no alto, o El, tá? Esse é o que meio que controlou essa divisão do mundo. Ele dividiu para os outros deuses, filhos deles, cada nação correspondente a um Deus, que é o Deus tutelar dessa nação, e cada uma então foi distribuída para esse Deus patrono que deu para cada um dos seus povos. E onde chega aqui, pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó é a herança que lhe coube. Senhor aqui, obviamente, está traduzindo Yahweh, né, esse Deus misterioso, talvez na Transjordânia, que entra com o povo de Israel. Então, nessa visão talvez mais antiga, o pessoal está pensando em El ainda como um Deus supremo, e o Yahweh, o Javé bíblico, como um desses filhos do Deus supremo,
dessa divindade filha do Deus Supremo, que recebe como quinhão dele é o povo de Israel. Outros deuses têm outros povos como seus protegidos, e beleza, tá? Então o cenário ainda aparentemente politeísta, tá? De alguma maneira. E outra coisa importante que a gente vê também em textos bíblicos mais antigos que parecem, principalmente, vai ser basicamente poesia, que parecem ter uma raiz mais antiga, você vê essa associação entre atributos divinos, que eram típicos do Baal cananeu, sendo incorporados, sendo passados, atribuídos ao Javé, ao Yahweh, ao Deus bíblico. Uma coisa que é ilustrativa é o Salmo 74, que eu vou pegar para vocês. Deixa eu ver se eu acho Salmo. O que sabe que católico se embanana com Bíblia, vocês sabem, né? Então, guarda as coisas na cabeça, esse negócio de... vamos deixar a Bíblia para os profissionais, né? Versículo 12. Então, eu falei para vocês então dessa briga do Baal, com, tipo, o deus da ordem cósmica contra o Yam, o deus do mar, que é o deus do caos, da bagunça cósmica. Essa associação entre águas do mar e o caos é muito típica de vários povos semitas do Oriente Médio na Antiguidade. A gente vê isso na Mesopotâmia, a gente vê isso na Palestina também. Então é o seguinte: mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade, trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. O Leviatã é um monstro marinho. Tá? E essa briga com o monstro marinho é a briga da criação, dos mitos de criação originais pagãos politeístas do Oriente Médio. A gente vê isso no Enuma Elish mesopotâmico, tá? Que no caso é o deus Marduk lutando contra Tiamat, que é uma serpente marinha cósmica. Tá? E a gente vê isso espalhado. Tem cenas tem poemas em textos poéticos do livro de Jó também, que tem coisas parecidas. Tá? Só que, é engraçado, a gente vai para o Gênesis 1, que é um texto provavelmente, né, as pessoas acham pelo menos, que é um texto já da época do exílio babilônico, no qual provavelmente os sacerdotes israelitas já tinham tido contato mais claro com esse mito da versão babilônica. Ele subverte isso, ele vira isso do avesso. Em vez de Deus ir lá brigar com as águas, brigar com o mar, Deus agora, como é todo poderoso, ele não precisa, ele fala: vou separar as águas da terra, as águas separam, eu mandei, acabou. Então, só que tem um fóssil aí nesse texto, que fala do abismo, né, em hebraico, Tehom, é basicamente a versão sem a terminação feminina, que é o At, de Tiamat, da dragoa cósmica aquática lá da Babilônia. Então, você vê esses fósseis incrustados, talvez, dessa ideia da batalha cósmica entre o Deus criador ou o Deus organizador e o mar, e depois isso é subvertido quando a gente chega no Gênesis. Tá. Então, no fundo, o que parece que está acontecendo, e é um processo bem gradual, e que a gente vê ele acontecendo devagarzinho ainda durante a época da monarquia israelita, das monarquias israelitas, né, Israel e Judá. A gente não sabe também se teve ou não uma monarquia unificada, a coisa está meio em aberto ainda. É você, na verdade, desmitologizar e historicizar. O que é isso? Você tinha primeiro uma visão de mundo politeísta, em que você imaginava que lá no passado os deuses brigavam e os deuses ordenavam a terra e colocavam isso numa ordem cósmica e tal, pela interação direta entre vários deuses. Para que você chega na ideia de um Deus único que sempre teve ele mais ninguém na religião israelita clássica, digamos, o que você faz é pegar um cenário parecido, mas no contexto já não mais mítico, mais histórico, que é basicamente o que Deus faz ao abrir as águas do Mar Vermelho no Êxodo. Toda a linguagem, se você comparar o hebraico da Bíblia com as expressões dos mitos de Ugarit, toda a linguagem é igual à da luta do Baal com o mar, só que dessa vez o mar nem é inimigo, o mar é a arma de Deus contra os egípcios, ou contra os inimigos de Israel de maneira geral. Tá? Então você pega o mito e transforma em história, ou em história lendária, história mítica, né, no caso, para realmente mostrar essa interação de Deus com a história em favor dos israelitas. Complicado. Outro ponto que eu acho que é bem interessante, é difícil um pouco de ordenar as
coisas, mas depois nas perguntas a gente tenta tirar quaisquer dúvidas. Eu falei um pouquinho antes de Asherá ou de Aserá, né? Que é mostrada na Bíblia como uma deusa falsa. Olha, se não me engano, eles nem usam o feminino para falar dela, é engraçado, ela é tratada como Deus no masculino, nem usa o deusa para falar dela. Né? Como mais um inimigo ali, mais uma tentação cananeia que os israelitas acabam seguindo. A gente pega a evidência arqueológica, a história é bem diferente. Tá? Tem 2 sítios bem importantes do século VIII antes de Cristo. A gente estaria falando mais ou menos da época do auge do Reino do Norte de Israel, sei lá, o Reino de Jeroboão II, mais ou menos, tá? Para se situar na Bíblia. São sítios que ficam, o principal deles fica quase no caminho entre o Negev e o Sinai, propriamente dito, tá? Se chama Kuntilet Ahrut. Nesse sítio você tem desenhos, inscrições, aparentemente era um templinho, era uma capelinha, digamos, do deserto para quem fazia o caminho das caravanas de Israel rumo ou à Arábia ou rumo ao Egito. Tá? Você tem a inscrição, uma coisa na linha, eu te abençoo em nome de Yahweh, de Javé e sua Aserá, ou sua Asherá. Tá? Tem 2 coisas, e tem outras inscrições que são basicamente iguais, essa frase meio que se repete, Israel e sua Asherá, desculpa, Israel não. Yahweh e sua Asherá, Yahweh e sua Asherá se repete em várias inscrições. Primeiro, embora tenha a briga na Bíblia entre o culto verdadeiro, entre aspas, e o culto a Asherá, em nenhum momento você fala que os israelitas erradamente consideravam a Asherá esposa de Yahweh. Não, ela é só uma rival, tá? Mas essa coisa de consorte, de ser esposa, de estar junto, em nenhum momento aparece. Tá? Isso é uma coisa bem curiosa, porque é uma informação que só a arqueologia dá. Se a gente tivesse só o texto bíblico, a gente jamais ia imaginar que os dois eram vistos juntos. E tem um problema de gramática aí, tá? Porque esse sua é sua com nome próprio. Tá? É como se eu, que sou casado com a Tânia, falar Reinaldo e sua Tânia. Você pode falar isso? Pode, mas é esquisito, né? Não faz muito sentido. Né? E sua mulher Tânia, mas não tem uma mulher junto. Então tem gente que acha que não está designando isso a deusa, tá? Mas o poste, né? Porque Asherá era o nome de uma deusa, era o nome de um poste de madeira que era usado no culto idólatra, no culto pagão. Tá? Então, estaria falando o poste de madeira, como se fosse uma hipóstase, né? Uma encarnação, talvez, sei lá, do poder de conceder a fertilidade de Deus. Enfim. De qualquer maneira, é muito estranho e não casa muito, não funciona muito com o que tem da evidência bíblica. Agora, então, o que a gente está vendo é que provavelmente a gente tinha um cenário politeísta original. Agora, como é que você passa, então, de um cenário politeísta para um cenário enoteísta ou monólatra, né, que você reconhece que outros deuses existem, mas você adora principalmente ou apenas um, para chegar no monoteísmo? E esse pulo do gato, eu acho que é o mais complicado, que a gente menos sabe ainda, tá? O que está acontecendo exatamente. Eu lanço uma hipótese no livro, que algumas pessoas já falaram, obviamente, a ideia não veio da minha cabeça, né? Mas é uma possibilidade, é difícil saber exatamente o que aconteceu. O que dá a impressão é o seguinte, quando a gente começa a ter estados monárquicos, né, quando surgem as monarquias de Israel no norte e de Judá no sul, você tem 2 movimentos. Aquele povo que fez as suas casinhas, montou seu favelão lá em cima das montanhas de Efraim e tal, começou a se integrar nas redes de comércio, nas redes diplomáticas, virou gente grande, virou gente séria, parte deles pelo menos, né? Você tem centralização política, você tem diferenciação econômica, um grupo que provavelmente era igualitário, todo mundo era pastor e agricultor nas horas vagas e tal. Você começa a ter diferenciação política, você tem uma casa de nobres, você tem os reis. Parte desse grupo começa, integrado então nessas redes diplomáticas e comerciais e econômicas do Oriente Médio, começa a ser mais cosmopolita no sentido de adotar até versões, digamos, mais estrangeiras do culto politeísta. A história da Jezebel, que é uma princesa fenícia, que se casa com Acabe, talvez seja uma lembrança um pouco distante disso, de um grupo que originalmente estava ali mais isolado, mais diferente, e se junta
se junta com esses estados mais antigos, como as cidades fenícias. Isso causa uma reação que é ao mesmo tempo inovadora e tradicional, que é a reação dos profetas, de figuras como Elias, como Eliseu e depois os profetas literários, que é o pessoal vendo primeiro essa influência estrangeira e vendo o que o Estado monárquico causou, que é basicamente justiça social, né? Não é à toa que os profetas batem tanto na desigualdade entre ricos e pobres. Eles batem no lado cultico, né, no lado religioso, e batem muito, figuras como Amós, né, batem muito no lado da desigualdade social. Então eles passam a usar a figura de Yahweh, que já era um deus importante para eles, talvez, que tinha substituído o Baal originalmente nesse grupo israelita original, como o que se opõe a esse fenômeno de estrangeirização dos reis e desigualdade social promovida pelos reis. Essa é uma possibilidade, não sei se ela está certa, para mim faz sentido, mas de repente para vocês não faz. Enfim, podemos discutir depois. Então começa esse lado de Yahweh como um Deus nacional e um Deus que está defendendo o lado tradicional dos pobres, dos agricultores, dos pastores, contra essa força do Estado monárquico. Quando então entram para valer os impérios mesopotâmicos na história, quando a Assíria começa a botar suas botinhas de ferro na cara dos reis dos israelitas e acaba conquistando o Reino do Norte, sobra só Judá ali encurralada diante do poder assírio, de alguma maneira essa pregação profética acaba sendo retomada pelo cara que parece que é o herói dos livros históricos, originalmente era o herói dos livros históricos da Bíblia, que é o rei Josias, tá? da linhagem de Davi. E o Josias então usa essa pregação profética, essa ideia de unidade nacional, de identidade muito cerrada israelita, como uma forma de resistência, provavelmente, à intervenção imperial ali. Tá? Não dá certo, a gente sabe que Josias acabou sendo morto pelos egípcios, inclusive, que voltam ali também como força imperial, mas isso fica muito preso na memória histórica de uma geração depois só, que é o pessoal que acaba indo para a Babilônia, tá? O pessoal que acaba indo para o exílio na Babilônia. Tá? E aí acontece uma coisa muito curiosa, acho que isso está um pouco mais seguro nessa hora para a gente, que é o seguinte: de repente, Jerusalém está destruída, Samaria está destruída, muita gente, os pobres provavelmente ficaram, tá? É difícil ter sido uma deportação que rapou a terra de Israel e não deixou ninguém lá. Talvez 1/3 da população, a elite sacerdotal, a elite da nobreza, os artesãos mais qualificados, esse pessoal que é levado para a Babilônia. Parece que foi tudo pro saco, que a situação é horrenda e, tipo, no raciocínio do Antigo Oriente Médio faria mais sentido os israelitas, e agora os judaítas, né, os futuros judeus, reconhecendo, nosso Deus perdeu, porque afinal a gente foi derrotado, nosso Deus também foi derrotado, vamos adotar os deuses babilônios e beleza. A grande sacada, o grande truque, que é eu que realmente inaugura o monoteísmo propriamente dito, que está muito claro nos textos do segundo Isaías, né, no capítulo 40 de Isaías para frente, não. Nesse novo mundo dos impérios, dos impérios até multiétnicos, multinacionais, de grandíssima escala, quem controlou essa bagunça toda foi justamente Deus, né? Foi o nosso Deus Yahweh, que está primeiro punindo a nossa infidelidade, a nossa injustiça, e em segundo lugar, dando a oportunidade da gente reconstruir um Israel renovado, com essa fé realmente voltada apenas para Deus e mais. Esses deuses que a gente está vendo aqui na Babilônia, esse Marduk, esses outros deuses babilônicos, eles não são nada, eles são menos do que nada, né? Toda aquela tiração de sábado, segundo Isaías, o cara vai lá, corta uma árvore, aí com um pedaço da árvore ele faz a lareira dele, queima o fogo. Outro pedaço ele faz um Deus e acha que é um Deus de verdade e tal. Então essa realmente é a inversão. Quanto menos nós estamos poderosos politicamente como nação, mais poderoso o nosso Deus está, e essa é a grande, talvez, impulso para uma renovação nacional, para uma visão de que a gente pode reconstruir as coisas, né? Nós dispersos aqui, Deus não esqueceu da gente,
como diz inclusive o Messias de Handel, citando Isaías, confortai Jerusalém, né? A gente já pagou mais do que o dobro dos nossos pecados, as coisas vão voltar ao que podiam ser, melhor do que poderiam ser. Então, pelo que a gente sabe, a história tem muito para ser estudada ainda, para ser entendida melhor. Vocês devem ter explorado um monte de buracos nesse raciocínio todo, mas parece que é assim, que essa ideia tão inovadora, tão diferente, que mudou o mundo da maneira que a gente sabe, que é a monoteísmo de Israel, acabou surgindo de um jeito meio tortuoso, de um jeito que envolve um monte de acidentes históricos, mas que, pelo menos por enquanto, veio para ficar. É isso, pessoal.